Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem, meus queridos? Vamos trabalhar? Nós estamos terminando o caderno 4 do ângulo e nós estamos na página 117. Peguem lá para o seu tio. Nós estamos falando sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e sobre o primeiro momento modernista do Brasil. Ainda dentro da Semana de Arte Moderna, nós temos um poema que tem que ser lido, lá na página 117, que é o belíssimo Ode ao Burguês. E eu adoro, o Mário de Andrade, ele dá uma ideia do que ele vai fazer nesse primeiro momento modernista brasileiro. E o sujeito, ele vem dizer, numa brincadeira muito grande, logo no título, né? Ode ao burguês. Ode é uma canção, é uma homenagem, é uma maneira de você exaltar o que quer que seja aqui, né? Ode ao burguês é como se ele fosse fazer uma exaltação ao burguês e à burguesia. Só que se nós olharmos pelo outro prisma, o prisma da sonoridade, né? Ode ao burguês, ódio ao burguês. Então ele está fazendo uma brincadeira com a homenagem irônica ao burguês e sonoramente soa como ódio ao burguês. E ele desanca a burguesia, ele desanca o burguês, ele detona a burguesia. E por que a burguesia se torna o grande inimigo do primeiro momento modernista brasileiro? Os burgueses, os homens da classe média, os homens que estão muito bem acomodados nas suas casas, com seus horários, com seus limites, com as suas funções bem pré-determinadas, são contra todo tipo de novidades, não querem novidades. Para que eu vou mudar? Estou feliz. Os outros, ops. Então é isso que ele detestava. Ele queria que o Brasil mudasse, que as novidades viessem, que nós nos modernizássemos. E de repente nós tínhamos uma burguesia decadente, cafona, careta, cheia de valores cafonas, caretas, terraplanistas, pré-iluministas. Epa, tá parecendo o Brasil de hoje? Pensa, tá? Então ele queria tudo que não fosse aquela caretice daqueles valores burros, direitistas, burguesinhos, classe média, status quo. Vamos manter mamãe na cozinha cozinhando nossos biscoitinhos. Vamos fazer o aniversário de 15 anos da mocinha comprando um colar de pérolas. Morreremos de fome, mas ela pelo menos vai estar enfeitadinha. Papai tem horário para chegar, papai tem horário para sair, mas é tudo misturado, né? Nós sabemos que por trás a hipocrisia reina diante dessa burguesia toda. Então ele elege a burguesia como aquele grupo que não quer mudança, que não quer alteração, nem na cultura, nem na estrutura da sociedade careta, cafona, ultrapassada. Com vocês, Ode ao Burguês, de Mário de Andrade. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulsos e gemem sangues de alguns mil-réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando a religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Putz, escolheu direitinho, né? Escolheu um inimigo maravilhoso. Que era essa coisa, né? Mantém tudo como está para ver como é que fica. Não, nós precisamos de mudança. Esse país precisou sempre de mudança. E lá em 22 eles fizeram isso, trouxeram novidades e mudanças. Conseguimos progresso. Agora parece que nós estamos voltando. Né? Pensa se não estamos voltando. Está voltando, uma caretice, uma chatice, uma perseguição, uma análise disso pode, isso não pode, isso eu quero, isso eu não quero. Que cafonalha que está esse país. Desculpem a minha subjetividade, talvez eu esteja um pouco empolgado. Mas é isso que o Mário não gostava, essa caretice. Os exercícios são tão bons, meus pequenos, tem cada coisa boa. Aqui na página 119, os quadros da Tarsila do Amaral, fantásticos. Temos o Antropofagia,
temos a Negra, temos São Paulo, temos o Abaporu e o Sol Poente. O Abaporu é considerado o nosso quadro mais importante. Foi feito em 1928, na época da antropofagia. O que é antropofagia, tio Fábio? É o que eu vou contar agora para vocês. Olha que beleza essa cabeça de Cristo do Vitor Brecheret. O Brecheret, para mim, é o maior escultor de todos os tempos. Fico besta diante de uma obra do Vitor Brecheret. Já vi várias, porque eu vou atrás das obras dele. Né? A gente vê em São Paulo muito, né? O Empurra-Empurra, né? O Monumento às Bandeiras e tal, que fica ali no Parque Ibirapuera, a gente vê exposto ao público. E nos museus, né? Museu de Campos do Jordão, os museus de São Paulo, todos têm Vitor Brecheret. Na Pinacoteca do Estado de São Paulo tem cada obra do Vitor Brecheret, de matar nós tudo do coração. Vão lá ver, tá? Vão lá no Palácio do Governo de Campos do Jordão, vejam o Vitor Brecheret lá. Vão lá na Pinacoteca, vão lá no MASP, vão lá no MAN, vão em São Paulo, vão lá ver arte, meninada, onde tudo aconteceu. E aqui na página 121, nós temos o começo do estudo da literatura do primeiro momento modernista brasileiro. E nós vamos ter 3 cavaleiros que nós precisamos estudar com muito cuidado. Essa parte cai muito no Enem e nos vestibulares. Nesse primeiro momento modernista, como seu tio disse para vocês, a gente queria uma identidade brasileira. A gente precisa ter cara de Brasil. A gente está copiando muito da Europa e a gente está muito passadista, sabe? Pegando coisas do passado para refazer, rever. Chega! Então, quais são os grandes inimigos do primeiro momento modernista? Agora eu já estou na página 121. Nós vamos ter o passado, passadismo, coisa cafona. Nós vamos ter uma influência muito grande de Portugal, da França, da Europa. Pelo amor de Deus. E nós precisamos mudar isso, né? Nós queremos uma identidade para o Brasil, uma cara do Brasil. Só que nós não vamos abandonar as vanguardas artísticas europeias. Essa não dá. Essa daí é o que vai ajudar a gente a criar um Brasil moderno. Isso seu tio insiste em dizer. O expressionismo, futurismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, isso nós precisamos ter. E lá na 121 nós temos o retrato de Maria de Andrade, pintado pela Anita Malfatti, uma obra expressionista, e uma obra surrealista da Tarsila do Amaral, Antropofagia. Surrealista e expressionista, né, misturado. Extraordinário. Agora, e na literatura, como é que funcionou? Meninos, bom lembrar, na literatura era assim, nós vamos escrever conforme falamos. É o coloquialismo. Porque nós não vamos mais ficar pegando a língua de Camões, sabe? O dicionário, a gramática portugueses de Portugal para fazer literatura. Não, vamos escrever como o brasileiro fala, como o brasileiro escreve. Então nós vamos desrespeitar um monte de regra? Vamos desrespeitar, tá? Para chamar atenção. Para o primeiro momento, tá bom. Para a gente dizer assim, precisamos ver o Brasil. Então nós temos que descrever o Brasil, o cotidiano do povo brasileiro, e temos que escrever conforme o brasileiro fala, né, esse coloquialismo todo. Desrespeito à gramática? Desrespeito total. Humor? Muito. Cor? Muito. O Brasil é isso, ensolarado, colorido, iluminado, bem-humorado. Vamos parar de fazer chatice. Vamos dar uma lidinha juntos? Lá na 121. A produção literária da primeira geração do modernismo brasileiro tem como características principais o anti-academicismo. Muito obrigado, academia. Não quero as suas regras. Não quero seus valores pré-determinados. Não quero anti-academicismo. Não quero obedecer, não quero fazer soneto, não quero rima, não quero métrica, quero versos livres, versos brancos. Incorporação do cotidiano no universo artístico-literário. Eu quero falar do meu dia a dia. Acabei de dizer. Relativação das fronteiras entre prosa e poesia. Não quero saber se é prosa ou se é poesia. Não, eu posso encontrar tudo em qualquer gênero. Porque de repente eu posso ler uma obra do Mário de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar. Os capítulos do romance são curtíssimos e tem tanta metonímia, tanta figura de linguagem. Fala, peraí, tem tanto ritmo. Isso aqui é poesia? Não, é prosa, é um romance. Ah, tá, mas tá tão rápido e com tantas palavrinhas que estão rimando, dando uma sonoridade. É poesia. Não sei o que é. Prosa mais poesia. Muito obrigado, agradeço. Eu quero tudo misturado. Aproveitamento e adaptação das ideias das vanguardas europeias. Acabei de dizer isso, não podemos desprezar. Utilização dos versos livres. Os versos livres não precisam ser todos decassílabos, todos redondilha maior, todos redondilha menor. Cada um do seu tamanho, tá bom?
Síntese, o poema minuto, o poema pílula, são poemas rápidos, sintéticos, metonímicos. Metonímia é a arte pelo todo, fala depressa, uma palavrinha resume um monte de coisa. Nós vamos ter a paródia, uma releitura de textos pré-existentes, e humor, sátira ao passado, ironia. Nós vamos pegar alguns textos passados, um pouco da história brasileira do passado, ironizá-la, brincar com ela, parodiar grandes poemas do romantismo. Vamos parodiar a Carta do Pero Vaz de Caminha, vamos brincar com a história do Brasil, tirando aquela pecha de chatice, severidade, sofrimento, escuridão, nuvem, vai chover. Não, traz bom humor para a literatura. E nacionalismo. Nós temos que ter uma cara de Brasil. Eu quero a minha arte com cara de Brasil. Faz favor, me dê a minha cara, tá? Olha que lindo poema que nós temos na página 122, exercício 1º, desenvolvendo habilidades. Chama Descobrimento. Eu amo, é do Mário de Andrade, né? Ele quer defender uma diversidade social e cultural brasileira. Ele vai dizer, o brasileiro está em todo lugar. Não sou só eu aqui de São Paulo, não. O brasileiro também está lá na Amazônia. Olha que lindo. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Vê que beleza? Não é o homem da rua Lopes Chaves, em São Paulo, que é brasileiro. O cara que está na Amazônia, que foi lá e colheu a borracha, o látex, e está dormindo nesse momento, também é brasileiro. A identidade do Brasil está em tudo. Lindo, né? Lindo. A gente volta a conversar mais.